Fala Brasil, fala minha potência! Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast com plateia da Bahia. Potência Cast, visão empreendedora, onde aqui você aprende com o empresário. Porque na verdade é assim, né? Empresário aprende com empresário. Aqui não é para você ficar ouvindo historinha que você fala, será que é verdade, será que não é? Aqui é vida real. E é por isso que toda segunda-feira, às 20 horas, nós estamos aí em todas as plataformas, YouTube, Spotify, todas elas, trazendo um conteúdo de valor, convidados especiais que nós trazemos para falar de negócios. E hoje, nós estamos aqui na churrascaria Los Pampas, tá lotado. Para você que tá em casa aí, tem gente aqui sim ou não? Aplaude aí pra galera entender que tem gente aqui. Olha a energia! Isso é potência? Isso é o primeiro podcast com plateia da Bahia, mostrando que Feira de Santana realmente ela é disruptiva, ela inova, ela está sempre aí buscando agregar na vida do empresário. 80% das pequenas empresas fecham as portas nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque o brasileiro tem vontade de empreender, mas às vezes falta conhecimento, falta técnica. Luizinho, Brito, eu vou perguntar na estante para ele, talvez eles erraram e ninguém mostrou o que era o certo. E aí no caminho eles vão consertando, vão melhorando, vão ajustando. E você que está aí, você não precisa cometer os mesmos erros. Você está aqui justamente para aprender com quem já errou. Hoje nós estamos trazendo 2 gigantes do varejo aqui no nosso estado. Eu ouso dizer para mim que são as maiores redes aqui. E eu falo desses caras com orgulho porque, cara, eu tenho orgulho de estar perto de empresários tão grandes que começaram pequeno, e aí aquela frase que eu digo sempre, né? Grandes coisas têm pequenos começos. Esses caras começaram, foram lá com amor, com trabalho, com dedicação, com humildade, que conservam até hoje e fizeram um grande trabalho, e você vai aprender bastante com eles hoje aqui. Antes de eu trazer aqui os 2, eu vou só dizer que nós estamos aqui no oferecimento, quem apoia esse podcast, né? A Ricardo Autopeças, a Eucana Mais, que é provedora de internet, Gomes e Souza Imobiliária, Léo Rações, a Maestre e a Squad Business Solution, empresa de inteligência artificial. Esses são os patrocinadores que apoiam esse evento, e eu gostaria aqui de dar as boas-vindas a Brito, a Luizinho, e já perguntar até para vocês me corrigirem, a gente já vai quebrar o protocolo, né? Eu disse que vocês erraram lá atrás, mas vocês erraram mesmo? Teve algum erro na jornada? Ou vocês já nasceram prontos assim, lindos, maravilhosos, inteligentes, com essa cabeça, com essa visão de águia? Ou teve algum momento que vocês... Como foi o início de vocês? Eu queria que vocês resumissem, porque vocês já falaram essa história muitas vezes, mas até para um contexto e para quem está vendo pela primeira vez, mas como foi esse começo de vocês? Bom, gente, muito difícil. Eu costumo dizer o que a todas as pessoas, né, que débito e vergonha, quem sabe o que é sou eu. Porque assumi a empresa com 18 anos de idade, quando me casei. Casei com 18, fui pai com 19. Assumi a empresa, quando eu fui ver, Brito, a empresa estava quebrada. Um débito assim, só pagava duplicado, tá com 6 meses, assim, é um negócio absurdo. E errei pra caramba, muito. Mas todas as más notícias ajudaram a gente a poder crescer. Tudo que vinha de ruim, então tudo assim. Eu tenho muitos episódios que eram coisas ruins, mas que se transformavam em coisas boas. Até crise econômica, cruzado bloqueado, você lembra? Trancando a moeda, representante, porque eu pagava com 6 meses duplicata do cartório, aí me denunciaram lá e o cartório protestou 600 duplicatas no mesmo dia. E isso foi 600. Aí eu tava quebrado. Podcast assim, porque o cara tá com 2 boletos duplicados e tá, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. O cara teve 600 bloqueados no mesmo dia. Não,
Assim, aí um representante foi cobrar uns juros lá e eu não estava. Aí ele se chateou, foi no cartório, procurou a juíza, denunciou que estavam segurando as duplicadas da Mersan no cartório. Isso tem tempo pra caramba. Aí eu pagava muitos juros. E desse dia foi uma coisa ruim que foi ele ir lá denunciar. A coisa boa, protestar as 600 duplicatas. Aí isso foi bom. Porque não podia fazer nada, não tinha como pagar. Não tinha, aí a concordata branca. E acredite, desse dia em diante eu nunca mais paguei juros. Tá? Aí arrumou a situação da empresa. Mas a história é longa. Sim. E se eu for contar, é negócio de 1 hora. Então, resumidamente. Mas assim, tudo que era de ruim virou coisas boas. Então, hoje eu não acredito mais em notícia ruim. O que vem de ruim, a gente converte. A gente tem que dar solução. Tem que dar solução. Eu vejo dificuldade, assim, eu vejo as pessoas, Brito, falando, porque hoje as coisas estão difíceis. Se for saber a história de Brito, vai achar que hoje é fácil. A história da Mersan vai entender que hoje é fácil. Certo? E assim, mas vamos adiante. Vamos pra cima, é isso aí. Bora lá, Brito. E erramos, onde erramos? Erramos quando começou a empreender. Saímos de uma cidade amargosa. Eu não conhecia nada, não tinha nenhuma ideia de empreender. Tinha vontade, determinação. Imagine, 21 anos de idade, saímos de Amargosa, eu e a Eliane, então erramos juntos. Porque viemos com sonho. Pensa em um sonho grande, pensa em um sonho gigante. Foi sonhar em empreender, botar uma farmácia. Mas com que dinheiro? Eu tinha dinheiro ou não tinha dinheiro? Olha que confusão, porque eu tive de comprar a casa e o dinheiro acabou. Mas eu falei com a Eliane, e a Eliane, na época, nós pegamos as reservas lá, trouxe comida nas caixas, tipo assim, não, aqui dá para ficar uns 3 meses, e aí a gente começa a ganhar dinheiro, e aí a gente vai repondo o negócio, né? E foi esse sonho. Mas eu tomei eu fui frustrado, porque eu falei, não, eu vou procurar os distribuidores, coloco o medicamento aqui, começo a vender, pago, e aí tá tudo beleza. Procurei um distribuidor na época que chamava Porto Comercial. Olá, tudo bem? Eu tenho um CNPJ, quero botar uma farmácia, vim aqui fazer um pedido. Ele tá tudo bem. Os 3 primeiros pedidos tem de ser à vista, hein? Não, mas é porque eu vou começar agora, eu estou começando. Não. Empresa nova é à vista e acabou. Então imagine, eu recebi um balde de água fria, fecha ou não, porque eu não tinha dinheiro. E aí eu comprei 2 caixinhas de medicamento, coloquei lá no local, botei, né, espalhei luz. E aí, para o cliente não ver que aquele negócio... Né, eu pegava os papelão, botava papel de presente e botava nas gôndolas para mostrar que ali tinha produto. Olha, eu não poderia frustrar o cliente, porque todos os produtos que ele procurava não tinha lá. E aí? Você vai? E aí, que negócio, a segunda vez? Negócio massa aí. Difícil. Então, esse foi um dos grandes aprendizados. Dê atenção, respeite o seu cliente. Então, eu fiz o maior marketing que podia existir. Tem esse produto, terminou, mas eu vou levar em sua casa. Qual o seu endereço? Ia levar. Tem esse produto, a Eliane várias vezes ficou na farmácia. Implantou o delivery, ó. Delivery. Não foi, várias o delivery vezes. Já veio na Brito desde... Várias. E não foi 1 nem 2 vezes. E eu pergunto a vocês, para eu ser rápido, para eu chegar rápido, vocês acham que eu ia de quê? De carro, de moto, de ônibus? Correndo. É por isso que eu sou maratonista. É por isso que eu corro esse Brasil todo. Eu ia correndo buscar o medicamento, meus amigos. Eu pergunto, hoje tem empresário que está reclamando da vida. Vá ver a nossa dificuldade. Vai ver a dificuldade que foi. Eliane falando, olha, o arroz acabou. E agora? Eu falei, poxa, tenho de pagar o boleto ou comprar o arroz? Faz o quê? Então, é um aprendizado, e eu levo isso para a minha vida até hoje. É um aprendizado que, com certeza, isso nos deixa grande. Né? E vamos conversar muito sobre isso, porque é muito bonito a gente falar de determinação, força de vontade, querer. O querer. Eu vejo empresários, às vezes, reclamando. Tá difícil, tá horrível. Lidar com funcionário. Pelo amor de Deus. Tá tudo bom.
Olha a inteligência artificial, olha o que ele trouxe aqui, né? Então vamos nesse bate-papo aí. Deixa eu te acho que tem contar muita o que é coisa. dificuldade, né? Quando vocês ouvem o cara fazendo com muito mimimi, tu fala, senta aqui um pouquinho que eu vou te contar um negócio. E eu faço um paralelo, que é legal isso aqui. Eu gosto disso aqui, tá? Esse ambiente, o empresário aprende com o empresário. Porque a gente começa a entender o mindset, a mentalidade. Vocês prestaram atenção nessas duas mentalidades? Não são parecidas? Vocês percebem? Luizinho trazendo aqui que... Qual é a notícia ruim? Pode me trazer a notícia ruim? A notícia ruim eu converto. Aí Brito vai lá e mata a charada. Por quê? De onde eu vim, meu irmão, pode me dar o problema que a gente vai desenrolar. Porque de onde eu vim, o problema que você me trouxer agora é menor do que abrir uma farmácia sem remédio. Qual é o problema que você vai me trazer? Qual é o problema que você vai trazer para uns caras desse? E aí, pegando nesse ensejo, como a gente aqui tem muitos jovens aqui, e é lógico que vocês são jovens também, porque ali eu dou 37, 36 no máximo, vocês dois. 34? Errei, mas cheguei 32. perto. 32. Cheguei perto. Mas é 34 de farmácia. Eu gostaria que vocês agora falassem com os jovens que estão aqui. Qual conselho que vocês dariam, ou que vocês dão de fato, para quem está começando a empreender? E eu gostaria que vocês pegassem esse conselho, algo meio até particular, tipo que vocês têm filhos. O que é que vocês falam para esses jovens hoje? O que é que vocês... Aquele conselho, aquela dica que vem do coração. Não é aquela coisa... Que eu não gosto daquela coisa arrumadinha, não. Aqui é vida real. Qual é o conselho que vem do coração? O que é que vocês falam pro jovem que está começando a empreender hoje? Minha gente, todo mundo hoje fica dizendo que é difícil. Mas... E fica com... As pessoas me perguntam, Luiz, com tanta dificuldade, como é que eu vou abrir o negócio? Dificuldade foi a de Brito, foi a minha, foi de todo mundo. Hoje as pessoas têm mais tecnologia, têm mais conhecimento. As pessoas hoje precisam... me perguntam, mas cabe loja de calçados em feira? Cabe farmácia em feira? Claro que cabe. Tem que existir oportunidade para todo mundo. Então, se o cara não começar, nunca vai chegar. E hoje existe tecnologia para tudo. Né? Hoje, bancos para financiar, Brito, antigamente não existiam. Não existiu nada. Hoje, então, pode tocar a vida. E é mais fácil hoje para as pessoas que estão começando, porque o cara que está começando, então não tem o que perder. Não tem o que perder. Difícil é gerir. É melhor você ir em um jet ski do que em um navio. É mais fácil pilotar. Então, comece. Tenham coragem. Que, assim, o Brasil está aberto para oportunidades. Então, às vezes eu fico. Meus filhos. Meu pai, o que é que você acha disso? Bom. Mas meu pai, bom, faz. Arrisca. Tem que arriscar. Porque o empresário vive de oportunidade e risco. Quem não corre risco não chega em lugar nenhum na vida. O que eu posso dizer é que o empresário, ele precisa estudar o seu mercado, ele precisa ter conhecimento. E eu vejo que esse momento é um momento extremamente importante e especial, porque vocês têm tudo na mão, têm as ferramentas. Na época a gente não tinha. É desbravar, é pegar uma floresta e com um facão saindo abrindo trincheiras para chegar em algum horizonte. Porque não tinha esse conhecimento de hoje. Então é estudar o mercado, procurar entender, né? Procurar as referências daquele local. O que é que você vai implantar? Né? Alguém falou aqui, eu sou corretor. Ele estudou o mercado. Feira de Santana tem probabilidade. Ele ali, esqueci o nome dele. O mercado está propício para isso, para empreender, para ser corretor. Feira de Santana tem quantas cidades que eu posso empreender? Porque às vezes o cara está em uma bolha, um exemplo, e que tem cidades pequenas e que tem um lastro muito grande. Né? Então o que eu posso dizer aos jovens é: se arrisque, é o que o Luiz falou. Façam opções de buscar conhecimento, que às vezes a gente não teve esse período.
essa oportunidade. Meus filhos hoje, ele tem uma oportunidade muito grande, porque eles estudaram, estudam, e estão o tempo todo aí viajando, conhecendo, entendendo o que está acontecendo. E é interessante que esses jovens, eles já vêm com uma mentalidade diferente, né, Luiz? Eles já vêm com uma mentalidade de tecnologia, uma mentalidade que vai trazendo aquilo que a gente precisa, logicamente, estar dentro do conhecimento. Então, é isso que eu digo. Para quem vai empreender, estudar, conhecer, né? Fazer uma radiografia daquilo que ele vai colocar, seja um comércio, seja um serviço, mas que ele consiga estudar. E aí Mas eu falo ter coragem, né, Brito? ter coragem, ter determinação. Porque quando eu coloquei a farmácia, e interessante, eu não estudei esse mercado. Eu fui lá e alguém falou assim, ó... Cara e coragem. Cara e coragem. Aquele E local tinha que ali... dar certo, né, Brito? Não, tinha de dar Não certo. tinha que dar certo, não tinha opção. não, né, Luiz? Não. E o cara falou assim, eu não conhecia muito Feira de Santana, ele falou, ó, aquele conjunto ali, não tem farmácia não, ali acho que dá. Aí eu falei, então vou botar ali. Então, aqui, olha a mentalidade. E tinha quantas casas? 180 casas. Meu Deus, eu precisaria de pelo menos, a farmácia precisa de 10 mil pessoas para pelo menos sobreviver. Ali não tinha 1.000. Então imagina o desafio. Né? Então é isso. Então estudar. Se eu tivesse hoje o meu conhecimento, jamais colocaria naquele local. Então entender, conhecer, né? E se desafiar. Os jovens precisam de se desafiar. Ser mais proativo, sabe? Ser mais dinâmico. Eu vejo muitos jovens rápido, inteligente, mas eu vejo muitos jovens ainda que eles precisam desse empurrão. Às vezes eles estão ali muito esperando, sabe? Naquele efeito canguru. Então eles precisam ter mais coragem e surfar voos e buscar os seus caminhos, porque com certeza o Brasil é maravilhoso, Feira de Santana é maravilhoso, quem empreende aqui não tem erro. Quem empreende em Feira de Santana não tem erro, não. É só ter força de vontade e querer buscar, porque aqui dá certo. Feira de Santana dá certo. Feira de Santana, eu sempre falo, posso usar o jargão de Cleiton, é potência. Aqui tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo. E é isso aí. Essa visão aí, eu penso que tem que a gente ter o motivo, cara. Quando você sai de lá trazendo arroz, trazendo isso, trazendo aquilo, é o que o Luizinho trouxe aí. História linda dele, viu? Cara, ou dá certo ou dá, meu irmão. Não tem pra onde correr, não tem opção. E eu acredito que talvez a dificuldade pro jovem, isso aqui eu falo com muito amor e empatia, é o que eu falo sempre, o melhor motivo pra gente correr é um pitbull atrás da gente, pô. O que tá faltando às vezes é um bom pitbull. E aí, quando a gente está na zona de conforto, é muito difícil a gente crescer na zona de conforto. E aí é onde eu quero fazer uma pergunta para vocês, que envolve um pouco isso, que é o seguinte. Tem empresário que ele começa de baixo, mas ele cresce, ele monta uma loja, ele começa a ganhar um dinheirinho, ele compra um carro, ele compra uma casa na praia e ele acomoda. A favela venceu. O que é que faz vocês não acomodarem, velho? Qual foi o ponto de virada de uma loja, para falar bem assim, 2, 3 ou 4, de querer crescer, de querer expandir? Qual foi esse ponto de virada? Porque eu tenho certeza que hoje uma loja de vocês, se vocês falarem assim, eu não quero ter mais dor de cabeça não, deixa eu só ficar aqui, eu e minha mulher aqui, a gente vai tocar isso aqui, tocava e vivia. Mas qual foi o ponto de virada de vocês ampliar o sonho, esse sonho grande? Eu tô falando isso porque eu não sei se Brito veio de Amargosa pra cá com um sonho grande de montar 100 farmácias aqui, ou se era só uma. Então me corrijam se eu tiver errado e respondam essa provocação aí, por favor. Olha, tá vendo aquele leão ali? Rapaz, ele vai pegar alguém, menos eu. Então buscar crescer. O mercado é muito dinâmico. Por que crescer? Por que expandir? Uma época minha esposa falou, você não vai parar? Mas um dia que você para, você cai. Olha o meu segmento. As grandes nacionais estão aqui em Feira de Santana. Concorre com Concorro com empresas gigantes. Eles mapeiam o local e se você está lá em um local, ele lhe paga 400 mil para você sair do ponto. Eu quero esse ponto. É fácil, é simples. E aí? Você vai parar? Né? Se ele quiser mapear as minhas lojas, ele compra aquele ponto ali por 400, paga 400 mil de luva e bota a farmácia, como já aconteceu aqui na Getúlio Vargas. E aí? A opção é o quê?
Ficar em casa assistindo televisão? Não. Conhecer, empreender, ser presidente de CDL, porque eu vou aprender com o Luiz. Isso faz parte de um aprendizado. Eu estou dando o meu conhecimento, mas eu também estou aprendendo. Está ativo, participando desse podcast aqui, eu estou aprendendo. Isso é um desafio. O Luiz estava ali com as pernas assim batendo. Eu falei, tá nervoso, Luiz? E tu não tá? Eu falei, tô também. Porque é desafiador. Aqui é desafiador. Falar para vocês não é fácil. Porque, imagine, não é fácil, sabe? Porque assim, a gente dentro da empresa é uma coisa, mas a gente falando aqui dá um nervoso. Vocês precisam ver o nervoso que dá. Mas é isso, é pensar sempre grande. Eu penso sempre grande. Eu já mapeei cidades aí com meus filhos agora em que a gente vai expandir. A gente precisa expandir, né? Coloquei agora, e é interessante, coloquei agora uma farmácia próximo a Atacarejo. Mapeei o local. Porque antes alguém mapeou quando eu estava lá na Artêmia. E aí eu vi, eu sei qual é o volume de venda e eu sei o potencial que a gente pode chegar. E essa loja, é interessante que ela foi colocada em um local em que ela não tem uma visão muito boa. E eu fiquei inquieto, porque eu queria um número e esse número não está chegando ainda. E eu fico inquieto, e ela me conhece. Eu não durmo, eu fico inquieto, eu sou muito impaciente, eu sou muito elétrico. E aí eu fico procurando o que é que eu posso fazer. E o pessoal fala, Brito, tu não para não, tua cabeça não para. Não posso parar não, peraí. Aí o que é que eu fiz? Aí falei, eu já sei o que é que eu vou fazer. Peguei um bocado, eu peguei água, fiz rótulos, 10 mil rótulos, peguei água mineral, coloquei, parei, hora de se hidratar. E tô entregando encarte. Porque é o seguinte, quem é de vocês que abre a porta, o vidro, para pegar encarte hoje? Quem é de vocês? Mas é isso, poucas pessoas. Eu falei com meus filhos. Sempre tem as exceções. Falei, meus filhos, vocês não pegam. Ô, pai, isso já passou, pelo amor de Deus, abrir vidro para pegar encarte. Eu falei, então, peraí, eu sei o que é que eu vou fazer. Aí eu peguei um vasinho de água, tô usando isso agora. Aí a menina fala, hora de se hidratar. Aí pega, e o encarte também. Aproveita e vai lá na Farmácia Brito, que tá tudo em promoção. Isso Esse tem é dado um marqueteiro. sucesso. Olha aí, merece Isso um tem aplauso feito aí, essa marqueteiro, estratégia aí, ó. Então, é fazer as coisas simples também que funciona. Aí eu falei, não, ainda tá pouco, eu preciso melhorar mais as farmácias ainda. Aí o rapaz lá que chama Thales falou, mas tu ainda tem ideia? Eu falei, tenho. Peraí, vamos fazer um vale presente. Eu peguei um bocado de brinde lá que tava no CD, trouxe tudo, uns 400 brindes, desde porta comprimido, a chequeira, um bocado de produto, e aí grampei, vale presente, grampei no encarte e botei. Olha, você ganhou um presente, o cara abriu. Onde é que eu vou pegar o presente? Na Farmácia Brito. Perguntei ao rapaz, pela manhã era 11 horas, entrou 11 clientes, converteu em quanto em venda? 9. Pô, que sucesso! Muito bom. Converteu em 9. E uma farmácia nova. Então a gente precisa fazer o diferencial. E aí, tu já tem 32 anos de farmácia, vai se aquietar, rapaz, já tá bom. Claro que não tá bom. Claro que não tá bom. A gente não pode se incomodar. O idoso hoje, ele não é mais aquele idoso, né? Um exemplo que ficava em casa, vou esperar agora a morte chegar. Não, tá todo mundo ativo. E o empresário precisa ter essa intenção, ele precisa estar o tempo todo ativo, pensando, mudando, sendo estratégico. Precisa ser estratégico. Então eu uso muito isso na minha vida. Eu preciso crescer e não posso parar. Esse é determinante para mim. Parabéns, Brito, excelente. E aí, Luiz? Imagine qualquer empresa parar. É a mesma coisa que retroagir. Na Mersan eu comecei eu me sentia muito incomodado em ter todos os ovos de uma cesta só. Estar em Feira de Santana só. Porque ficava com muito medo de vir alguém e querer fazer dumping no mercado e eu estaria só aqui e quebrava. Então eu quis me espalhar por diversas cidades do interior e tal. E abrir franquias. Né? Muitos negócios. As franquias ajudavam muito, porque assim, no passado, quem tinha uma empresa como a Mersan, como loja de calçados no centro da cidade, quando você ganha o dinheirinho, os filhos ficam metidos. Não gostam daquilo ali. Eu lembro, Brito, da Farmácia Barbosa. Aí tinha a dona Lúcia, doutor Cícero e os filhos. E Marta, que era filha, só apresentava aos amigos o doutor Cícero, que era promotor. Dona Lúcia era dona da farmácia que pagava as contas. Eu estou falando isso, mas era o maior sustento. Mas todo mundo via. Sim, mas
Mas não tinham, assim, Aqui tem fofoca também. bora. uma admiração por ser comerciante. Sim. Por ser. Entendeu? Não, até porque eu alcancei. Se você não estudar, você vai ser vendedor, pô. Não. Então, literalmente, se der tudo errado, você vai virar comerciante, pô. Ó, meu pai se frustrou, porque ele queria que eu fosse um gerente do Banco do Brasil, Aí. queria que eu fosse o auditor da Secretaria da Fazenda, queria que eu fosse alguma coisa assim. Alguma coisa Entendeu? que prestasse aí, ó. Ele achava que, pô, meu filho vai ser comerciante, porque não era praticamente, gente, meio que indigno, sei lá. Era uma coisa que não tinha valor. Aí eu tinha 3 filhos, me casei cedo, 18 anos, que foi uma coisa ruim. Casar com 18 anos é ruim, não. Foi bom, porque eu andava de moto, de tudo, dava cavalo de pau em carro, e isso, quando eu fui pai, tive mais responsabilidade e me dediquei muito a crescer em função da família, de tudo. Então, gente, não é. A gente precisa tocar a vida, não pode, sei lá, tem que, Se parar é igual andar de bicicleta, né? Se parar, a gente cai, né? você cai. Então, aí, com essas franquias, todos os filhos começaram a gostar, porque eu botei a primeira franquia da Desarme, aí minha filha, pô, meu pai, isso para ensinar ela, para ela vir pro negócio. Aí depois, disse, o que é que eu vou trazer, Júnior? Aí eu peguei, botei uma franquia da Leves. As convenções da Leves eram em Los Angeles. Já gostou? Ó, entendeu? Não, eu vou Falava trabalhar, inglês. meu pai, eu Pô, tenho que que trabalhar negócio aí. bom, pô. Reunião em Los Angeles. Aí, Pedro, que gostava da tecnologia, botei a franquia da Oi. Tá tudo Né? certo. E essas franquias ensinavam a gente, já que eu não pude, quando eu fui só trabalho, assim, a minha faculdade foi essa. Né? As franquias ensinando, a loja vivendo o momento de cada dia, e isso fez com que a gente pudesse crescer e abrir esse negócio que é hoje. Então, ninguém pode parar. Quem para é ultrapassado com uma velocidade assim absurda. Seu negócio fica pequeno, seu poder de compra acaba. Hoje, quem não cresce, cai. Então, gente, vamos para cima, porque não tem outra escolha. É dar certo ou dar certo. Excelente. Parabéns aí. Vamos aplaudir aí mais essa fala aí. A gente pegando um paralelo aí, não tem como não falar, né? A Inglaterra tá dando 1-0, recua pra ficar na defensiva. A Argentina atacando. É aquela coisa, vocês poderiam... Se vocês recuam, o concorrente vem e ataca e te domina. Como a gente conhece várias empresas aqui que... veio a concorrência e atacou? Veio. Mas qual era a tua postura? Talvez a tua postura foi de recuar, talvez a tua postura não foi de avançar. E por isso que a fala de vocês ela é tão importante aí, pra gente perceber justamente que a gente tem que tomar muito cuidado com essa estratégia de recuar. Mas eu quero fazer uma pergunta agora pra vocês, não quero ser inconveniente, tá? Mas eu quero que vocês revelem o que pode ser revelado. Se tiver número de lojas que vocês podem revelar qual quantidade hoje ou quantidade de funcionário... e o tempo que tem a empresa, porque para que as pessoas elas saibam um pouco da dimensão disso. Então, a quantidade, não precisa falar faturamento, porque se vocês falarem faturamento, a gente se empolga e aí pode pôr, me presta um dinheiro aí e tal, alguma coisa assim, né? Um faturamento bonito, arrumado. Então, para não entrar nesses detalhes aí, mas o que vocês puderem falar da operação hoje, da farmácia Brito, eu não sei se Brito tem outras operações, mas Luizinho, eu quero até dar a oportunidade para ele falar, porque eu não sei, mas as más línguas na cidade diz que o shopping da cidade toda é dele. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas a gente ouve essas fofocas, já que a gente tá aqui entre amigos, num jantar, depois do churrasco, sempre não rola uma fofoca em casa? Então eu não sei, né? Tem a Messan e não sei se tem outras operações aí. O que puder ser revelado, eu gostaria que vocês trouxessem pra gente. Vamos nessa. Ele quer esconder. Agora é problema. Olha, hoje a farmácia ela conta com 23 lojas. Na verdade, nós temos a operação Farmácia Brito e tem uma operação que chama Hipereconômica. Né? Por que hipereconômica? É que estrategicamente nós temos uma marca que tem uma posição que está com 3 irmãos
estão em algumas cidades, né? Salvador, Salvador, Candeias, né? A região metropolitana. Estamos aí em Santo Antônio de Jesus, Jaguaquara, Valença. E aqui também tem a Hipereconômica. Hoje nós temos 470 colaboradores, né? E assim, e temos também um CD. E o que é que na época eu pensei, né? Eu tenho dois irmãos, né? Então os três não têm o juízo, certo? Todos os três trabalham com remédio. E aí o que é que eu fiz? Eu sempre chamei eles. São os irmãos Tarja Preta. Tarja Preta. Então eu sempre chamei eles para a gente estar próximo. Porque a gente precisa ter número. As empresas enxergam número. É número. Ah, mas eu tenho 32 anos, eu sou Brito, eu sou tão bonitinho. E nada, é número. Se você tem número, você tem condição. Se você não tem escala, você não tem produção. Então, eu trouxe os meus irmãos para que a gente fizesse um trabalho de compra agrupada. Isso foi muito importante, porque hoje, nos laboratórios e nos distribuidores principais, nós temos uma compra agrupado para que a gente consiga ter um mercado mais competitivo. Porque imagine, se eu vou comprar do Flex, sei lá, 5.000 unidades, eu passo a comprar 50.000 unidades. E a gente passa a ter escala e, logicamente, a indústria enxerga a gente. Estrategicamente montamos essa loja porque a gente entra no fluxo de compra e assim a gente consegue ser mais competitivo. Esse CD também foi estratégico porque hoje eu compro já direto da indústria muitos produtos e a gente consegue, logicamente, condição melhor. Então é o tempo todo sendo estratégico. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso melhorar na minha operação, né? Então são 22 lojas, nós temos lojas fora de Feira de Santana e, de novo, como eu falei, nós temos aí um processo de expansão em colocando os meninos aí, é interessante, os filhos agora dentro desse projeto. Eu falo com ele, eu vou dar o suporte, mas vocês entram, né, de frente, vocês entram ali para ter a ideia, ter o trabalho. Mas assim, é muito importante quando essas lojas, elas são, eu falo muito uma coisa importante sobre filiais. E aí Luiz, acho que vai concordar comigo. Luiz também tem esse mesmo pensamento. Eu vejo muitos empresários, às vezes ele abre uma loja aqui, aí vai para Vitória da Conquista, mas ele não explorou o potencial, ele não explorou o máximo daquilo que a empresa pode conseguir na cidade. Às vezes ele está perdendo talvez força, porque ele precisa ter um processo de logística muito grande. Então eu sempre pensei, poxa, se eu for para a Vitória da Conquista, eu preciso ter uma logística muito boa. Então eu preciso fazer todo um trabalho cerco-vizinhos para que eu consiga ter uma estrutura para depois ir mais para frente. Então às vezes o empresário, ele investe aqui, mas ele não enxerga o potencial. Eu trabalho muito isso, sabe? Enxergar o potencial da cidade, trabalhar muito isso. Vou falar um pouco sobre trabalho com a equipe. Acho que é muito importante. Eu sou uma pessoa assim fissurada nisso. Então, mas aí mais à frente. Excelente, Brito. Parabéns. Vamos aplaudir isso aí, gente. 470 colaboradores. Quantas famílias vivem com esse trabalho aqui? Por que eu falo isso? Porque o empresário, infelizmente no Brasil, ele às vezes não é dado o valor que merece. O empresário, se ele tentou e deu errado, ele vira caloteiro. E se ele deu certo, deve ter porque sonegou imposto ou fez alguma coisa errada. Ou seja, de todo jeito o empresário está errado. É impressionante essa cultura que, como o Luiz colocou na estante aqui, as pessoas, a gente vinha de uma cultura que não tinha orgulho do outro ali, ser empresário, ser comerciante. Queria que fosse um promotor, um médico. E aí hoje o negócio está invertendo que ou o médico começa a pensar como empresário ou está lascado. Literalmente. Advogado tem que pensar como empresário. Essa é a visão. Então, eu defendo muito a bandeira do empreendedorismo e fico orgulhoso em ver aí 23 lojas aí gerando renda, gerando desenvolvimento, pagando imposto, gerando emprego. E qual é o reconhecimento que esse cara tem? Qual é a quantidade de boleto que ele tem? Qual é a quantidade de conta que ele tem para pagar? Então,
precisa de fato ser honrado e aplaudido o empresário no Brasil. A gente precisa levantar essa bandeira. Onde a gente estiver, em casa, em família, aonde for. E uma coisa que eu tenho bati num vídeo que graças a Deus está viralizando aí, que é a gente parar só de endeusar os grandes aí, os gurus da internet e valorizar esses caras, porque é local, é aqui na nossa realidade, vivendo todos os desafios que a gente conhece e não baixam a cabeça. Enquanto tá vendo lá a empresa, tem empresa que não tem nem dono, é um fundo que é dono. Tem empresa que nem tem dono, é um fundo metendo dinheiro lá e esse magrinho aqui tem que correr na noide pensando em jeito de como não ser dominado por essas gigantes que vem chegando aí. Então, de fato, o nosso empresário precisa ser aplaudido e reconhecido. Luiz, traz esses números aí, Luiz. A Mersan, hoje, ela tem a marca Mersan Esporte, Mersan Criança, Arezzo, Chutes. Eu pensei que ia falar Mersan Adolescente, Mersan Idoso. Usaflex, mas é esse público. A proposta é essa, né? É esse público, porque a gente tem interlojas da loja. A empresa hoje tem 34 lojas na região, mas na realidade nós temos uma coisa que é importante, Brito. Você vê o seguinte, associativismo, né? É o que você falou com o seu irmão. A Mersan também tem uma associação, não é sócio, mas é cooperativa de compra, que é muito bom para você ganhar volume, para você poder importar da China, de sei lá de onde for. E a gente tem isso hoje, né? Nós temos um grupo em São Paulo, em Minas, em Recife e aqui na Bahia, a Mersan, que a gente se une com o objetivo único de comprar, aí desde embalagem, desde diversas outras coisas. Porque assim, quando você soma 1, 2, 3, 4, são 4. Então, fica mais difícil quebrar. Então, é muito importante. Quando eu vejo a cultura de CDL, de associação comercial, que as pessoas não se juntam e tomam bola nas costas. Perfeito. Porque hoje, aí as pessoas, para que CDL, para que associação comercial, para que sindicato, para que se unir? É idiotice não se unir. Hoje, ninguém vive sozinho. Eu costumo dizer sempre que todo mundo precisa de alguém. Às vezes eu tenho amigos, chego em São Paulo, o cara já bilionário, rico pra caramba, e se acha autossuficiente. Eu chamo ele e digo, meu irmão, tenha cuidado, porque um dia você vai precisar de alguém, nem que seja sangue. Porque se o cara for fazer cirurgia, ele vai precisar de alguém. Não existe ninguém que não precisa de ninguém. Não existe ninguém que amanhã não tenha. E outra coisa, na minha vida, Brito, atitudes boas, atitudes positivas, porque tudo que você faz, você colhe na frente. Se você trata as pessoas bem, você vai ser tratado bem, né? E tem um lema, um textozinho que eu sempre digo para meu filho, né? Arrogância e prepotência levam à falência. Isso você chega, chama João, João, diga aí, meu avô, arrogância e prepotência levam à falência. E toda vez que você ganhar R$1, bote 2 na conta da humildade, porque ninguém gosta de gente que não tem simplicidade, humildade, que é arrogante. Então, a vida é isso, tá? Associativismo, gente, às vezes, Brito, e isso eu agradeço muito, porque eu era presidente do CDL e encontrei alguém melhor do que eu para passar o bastão. E isso me orgulha muito, gente, porque é você saber escolher. Não, entendeu? Porque é bom ter um cara assim. Mas, pô, é bom saber também que você escolheu um cara certo. Tá? Então, gente, estar sempre com as pessoas boas, as pessoas do bem, procurar lugares bons, lugares aonde... eu sempre digo para todo vendedor, rapaz, olha, se sua mulher diz, acorde, meu filho, vai trabalhar, agradeça. Não pode dizer o oposto, porque essa pessoa, para chegar ao sucesso, tem que ter alguém incentivando. Então, gente, é simples, né? Trabalho, organização, determinação, associação, o que Brito falou aí, ó, teu irmão, tal lugar, tal região, porque você se protege. Qualquer... O que é esse negócio tá tendo guerra aí, mas um país não pode mexer no outro, na ONU.
é a associação. E eu fico de uma tristeza tão grande quando eu vejo o empresário que está começando, as pessoas que estão bem-sucedidas, não achar Não e participar. desmerecer, não participar, criticar, né? Eu sempre digo, se não tivesse um CDL, uma associação, um sindicato, não teria simples nacional, o governo passava por cima de todo mundo, as coisas eram piores do que o que são. Então, nós precisamos nos unir. Então, comprar junto, aí, a associação fez um trabalho com a rede, criou a Rede Erguer, que é a associação de diversos. Porque hoje, o pequeno junto é grande. E hoje não tem, assim, não existe grande. Às vezes os caras chegam, porque a Emerson é grande, porque Brito é grande. Não é grande. Sim. Nós somos Brito. Não é? E você pega uma Drogasil, vai, 3.000 farmácias, tá? Aí, ela é 3 grande, mil farmácias, 70 mil funcionários. ela é grande pro Brasil, Olha o tamanho do meu mas ela é concorrente. pequena. Não, ela é grande pro Brasil, mas ela é pequena pro mundo. Sim, sim. Tá? E o mundo está aberto para todo mundo. E eu tenho visto todos os meus amigos, assim, hoje você vai em São Paulo, você começa a entrar em um nível de gente com muita grana, muito sucesso, né? E um detalhe, gente, todos foram pequenos. Sim. Se você pegar aqui em feira, todos os caras, você diz assim, ó, pega aí o top 10, os caras mais bem-sucedidos de feira, pega a história. Tanto, nós criamos momento de experiência do CDL Jovem, né? Que vinha as pessoas contar. Só que o momento de experiência foi destruído, Brito, porque Jodilton veio do momento de experiência, foi fazer uma apresentação e todo mundo ficou com vergonha de ir depois. Porque Acabou a brincadeira. acabou a brincadeira. Aí, não vou mais não. Foi tão bom. Brito fez uma e foi tão boa, então aí começou a diverar por cima que fizemos errado. Demais. Subiu o sarrafo e aí todo mundo fica, não vou. Mas é um momento de experiência onde as pessoas contam sua história de vida. Sim. E é tão bonito entender que todo mundo começou do começo. Perfeito. E hoje né? E não pode achar que é grande, porque ele é pequeno. A Drogasil não pode achar que é grande, porque começa a ficar pequeno. Ninguém pode achar que é grande. Excelente. Falando nisso aí, eu vi seu Rolex bonito aí, quero inclusive lhe parabenizar por esse relógio lindo aí. E por que eu lembrei dele? Porque semana passada você me ligou e falou dele numa ligação, numa chamada de vida, que você estava almoçando com um cara e eu jantei com ele. E lembra justamente essa história. Esse cara que estava aqui, que veio visitar a gente, é um fornecedor em comum, é o maior fornecedor de relógios hoje do Brasil. E quando começou vendendo o relógio da 25 de março. Muito pequeno. Muito pequeno. Hoje esse cara é o maior fornecedor, o maior fabricante de relógio. Um cara humilde, um cara simples. Hoje eu acho que ele estava tão desocupado com dinheiro que ele inventou comprar um time de futebol. Comprou o São Bernardo lá em São Paulo e aí hoje é o hobby dele. Então eu lembrei de Roberto porque isso aqui que o Luizinho trouxe é muito importante. Você não conhece ninguém grande de verdade que não tem uma história bonita, que começou pequeno, e é essa humildade que faz a diferença. E esse é um detalhe que, vocês dois são essas pessoas. Quem aqui convive com Brito e Luizinho sabe. Talvez quem vê só na TV Subaé, talvez não tenha dimensão disso. Mas quem convive no dia a dia fica constrangido com a simplicidade, com a humildade que vocês conduzem, que vocês tratam a todos. Eu tive uma oportunidade num evento na farmácia Brito, que Brito estava embaixo com uma caixa de chocolate na mão e recebendo cada colaborador, entregando um chocolate e dando um abraço. E os colaboradores, tipo assim, apaixonados, pô. Porque é o dono da empresa, é o presidente, é o fundador, pô. Então as pessoas se sentem bem tratadas, bem respeitadas. A gente já vai em operação que às vezes o empresário passa nem bom dia, pô. Nem bom dia dá para um colaborador. Então, a postura, isso aqui tudo é insight, tudo é aula que a gente vai percebendo o que é que faz a gente crescer e o que é que faz a gente cair. Então,
Parabéns para vocês por isso aí. E a minha última pergunta, porque eu já vou começar a liberar para a galera trazer perguntas, quem está aí preparado para fazer perguntas para essas potências aqui. Eu queria agora qual é a leitura de Brito para frente, de Luizinho para frente, mas eu queria um pouco de, não é polêmica, mas uma visão econômica, uma visão política. Como é que vocês enxergam o Brasil? Porque tem muita gente dizendo que o Brasil está vivendo um ótimo momento e tem outras pessoas dizendo que o Brasil está vivendo um péssimo momento. Na visão de vocês, na perspectiva de vocês, qual é o cenário econômico, político? Qual é a visão de vocês para o negócio de vocês para os próximos, eu estou falando não é no longo prazo, mas próximos 6 meses ou um ano? Tipo, o que é que vocês esperam? E esse ano é um ano de eleição. Eu queria entender, aí logo que a gente não vai falar aqui de bandeira partidária, a visão não é essa, mas eu quero ouvir de empresário, eu quero ouvir qual é o sentimento nosso, recolhe as tropas, bota as tropas, qual é a parada, qual é a visão de vocês? Eu posso resumir uma música, eu não vou, acho que é Gilberto Gil que fala, nas favelas das cidades. Nós estamos passando por grande dificuldade. Acho que as empresas estão sofrendo muito nesse momento político. Eu posso dizer que tem sido um dos cenários talvez mais complicados. E todos vocês estão vendo isso. Todos vocês estão vendo a dificuldade que está sendo empreender no Brasil. Isso é geral. De norte a sul, está existindo uma dificuldade muito grande. A gente precisa ser visto. As empresas, o empresário aí fala sobre as empresas simples que representam 90%, 92%, né, que representa no mercado, no comércio. Imagine que a gente está sendo sufocado. É como se alguém estivesse colocando, né, a mão ali na sua garganta e você vai tendo dificuldade em respirar. A gente precisa parar com isso. Né? A gente está vendo algo muito complexo em todos os sentidos. Seja na questão tributária, que isso aí a gente tem discutido muito essa situação. Por exemplo, o mercado de e-commerce, a internet, a competitividade, né, do mercado. Competitividade desigual, né? Desigual. Em alíquotas de impostos e tudo mais. É muito complicado, gente. Muito complicado. As tributações cada vez maiores. Nós temos aí o governo, que é o nosso maior sócio. Eu tenho uma fatia muito menor do que o do governo, gente. Então, assim, precisa melhorar. Cleison, ultimamente eu tenho refletido sobre empreender. A gente precisa ter muito cuidado. Tá, eu quero empreender, ok? Tá, tudo bem. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu fiquei assim, triste e assim, preocupado. Porque imagine, eu quero empreender, eu vou abrir aí 10 lojas, ok? Tudo bem, vou lá no banco. Quero pegar um empréstimo. Imagine, taxa Selic 15%. Pagar um juro hoje, pagar um juro que se tem hoje, não tem margem que faça pagar um juro desse. A não ser as bets, que está acabando com a gente. Está tirando dinheiro também do mercado. Olha, isso daí tem sido um câncer. Eu ia falar essa palavra. Vocês não sabem o quanto estão destruindo os lares. O quanto estão destruindo os lares. A gente vê aí pessoas se matando. Verdade. Pelo amor de Deus, precisa ter. Genildo falou hoje comigo para a gente ter uma reunião. Precisamos, gente, a gente precisa fazer mobilização. A gente precisa se mobilizar. Eu estou na minha empresa hoje com vários colaboradores. Eu nunca passei isso na minha vida. A mãe um dia chegou lá chorando, pelo amor de Deus, o agiota quer matar o meu filho. E eu tive de demiti-lo. E eu não queria, que eu era uma boa pessoa, para ir para uma outra cidade. Porque saiu pegando dinheiro emprestado e jogando. Que doença é essa, pelo amor de Deus? Será que a gente tem estrutura para um negócio desse? Então eu fico muito preocupado. Eu tenho feito trabalho lá com minha equipe, tenho feito um trabalho de educação, inclusive com o Sicredi. Já levei lá o Sicredi e economista para falar sobre esse tema. Porque é muito perigoso e vocês que têm colaboradores, fiquem atentos. Assim como a gente tem os filhos, que precisa estar atento a esse mundo tão complexo, tenham cuidado com seus colaboradores, porque alguém pode estar lá doente. Se falava em anos atrás muito sobre depressão, e hoje nós estamos vivendo essa pressão, né? Essa pressão
dos influencers. Imagine, um jogador, E o pior é que o cara Um tá jogador- bilionário, cheio de dinheiro. um jogador inativa, ele sendo patrocinado pela Bet. Não existe isso, gente. Olha aqui a gente está vendo. Então, essa é a minha visão, sabe? A gente precisa melhorar. Nós empreendemos. Imagine, Luiz não falou quantos colaboradores ele tem. 600. Poxa, a gente está falando 34 aqui operações. em 1.000 e poucos colaboradores. Se a gente pegar aí todos vocês, vai dar pelo menos 5.000. Cara, Então a gente precisa estar muito atento a isso e a gente precisa realmente buscar fazer a nossa cidadania. A gente vai talvez falar um pouquinho sobre Missão Brasília, algo Sim. bonito. Esse evento que aconteceu no Centro de Convenções e que a gente criou um impacto muito grande. O Jorge Gotten, ele falou que nem todos os seminários no Brasil, Feira de Santana foi o único que encheu e que chamou a atenção dele. E ele falou assim, hein? O que é que vocês estão falando? Eu não escutei isso E levou o projeto, né? Levou o projeto. Então imagine o protagonismo nosso. Imagine o quanto que nós estamos fazendo história com esse movimento. O movimento Feira de Santana, o movimento Missão Brasília, que vocês devem conhecer e devem se programar para 2027, que é um projeto bonito, criado por esse cara, que eu admiro demais, por essa pessoa de uma inteligência. Toda vez que eu chego, eu fico encostado nele para pegar, né? Oxe, nada. Ele é muito inteligente. Ele criou esse projeto Missão Brasília, gente. Mas é para quê? É para melhorar a Messã? Não. É trazendo cidadania, buscando algo lá no Congresso Nacional, que é lá que tudo acontece para a nossa cidade. Olha, nós conseguimos aí o Hospital de Oncologia. Vocês sabem o que é isso? É muito bonito. 220 leitos. 220 leitos. Eu fugi um pouco do foco, mas vamos lá. Mas faz parte, Vitor. Vá, jogue duro. Vai lá. Vá, continue. Ó, minha gente. Eu tenho que falar porque, assim, o que aconteceu essa semana aí no Centro de Convenção é que nós trouxemos, na realidade, o Jorge Goit, que é o deputado relator do Simples Nacional. Eu quero dizer o seguinte: a empresa de Brito não é Simples Nacional. Não é. A Mersan não é Simples Nacional. Mas a gente tem que salvar o Simples Nacional, que é o pequeno e micro negócio. Ou a gente salva, ou acaba o Brasil. Certo? As pessoas ficam achando que Luiz e Brito estão fazendo política. Não é. A nossa política, nunca vou ser candidato a nada, nem vou ser. Nossa política é salvar o varejo do Brasil. Criamos agora, Brito, depois da Missão Brasília, o Salvar o Brasil. A realidade é que Feira de Santana está com esse protagonismo de ir para Brasília, porque como a gente, Zé Neto, é líder do governo, nós estamos indo a Brasília, abrindo as portas, levando nossas ideias, discutindo com todo mundo. Genildo sabe disso. Discutindo, abrindo todas as portas. A gente discute com o presidente da República. Não importa se eu gosto dele, se eu não gosto. Tá? Eu não quero saber. Eu costumo dizer, se você tem um filho que tira nota 10 e outro que tira nota 2, você tem que dar mais atenção que ele tira nota 2. E em Brasília você tem que visitar todos os dias, de preferência. O CDL, junto, nós estamos fazendo todo mês. A gente está comprando passagem, porque passagem você compra de R$600, no outro dia 6 mil. 2 mil, 4 mil, 6 mil. É porque é ida e volta. Aí, a gente está comprando para ir para Brasília. Por que para ir para Brasília? Para levar os temas. A gente marca com o secretário da Receita Federal. O que está acontecendo com o BETS, eu acho, Brito, a Missão Brasília do próximo ano, a gente tem algumas missões, que vai ser um hospital ortopédico, uma delas, que a gente já trouxe o Hospital do Câncer, já está em construção aí, o Hospital do Câncer. Nós vamos trazer o Hospital Ortopédico, que isso é cidadania. A gente está agora exercitando a cidadania, o que precisa para a cidade. Aí vamos buscar, eu acho que na Missão Brasília do próximo ano, 22 de setembro, porque o aniversário da cidade é dia 18, né? Mais 18 é um dia de sábado, então tem que ser na quarta-feira. Aí a gente vai fazer dia 22. Pode fazer já as inscrições, viu, gente? Porque essa missão tem que ser cidadania pura. E o que é que ocorre? A gente vai ter que discutir BETS. A gente vai ter que discutir
o desconto em folha, que está destruído também, porque o neto toma o dinheiro da avó e a avó passa fome. As bets estão matando as pessoas, porque as pessoas estão se suicidando, estão endividadas, estão com problemas. Então, a gente está criando uma sociedade ruim. O Bolsa Família está muito difícil. Tem que adequar melhor isso. Então, ou o empresário se reúne e vai para lá, ou vai tomar a bola nas costas. Porque o Brasil não é de Lula, não é de Jacques Wagner, não é. O Brasil é de todo mundo. E às vezes eu tenho visto, assim, eu não estou querendo dizer que A ou B é bom ou é ruim. Às vezes é incompetente. E não sabe, não escutou a base. E a gente acha que por não gostar dele, não vai lá. Então nós temos que ir. Então eu vou convocar, na realidade a gente precisa de todo mundo para fazer número, porque não basta só Tagenildo, Brito, Luiz, as mesmas caras de sempre. Tem que estar todo mundo com a missão, salvar o Brasil. Porque o Brasil é nosso. A gente não pode entregar o Brasil sem lutar. Não pode dizer, tá ruim, e ficar reclamando no WhatsApp e não ir para a luta. E o cenário não é em Feira de Santana. A gente só vai ganhar essa luta em Brasília, porque é onde se decide tudo. Como comerciante, quando vai comprar alguma coisa, vai para São Paulo. E a gente precisa ir para Brasília exercitar a cidadania. Não adianta para você melhorar seu negócio, melhorar as condições de mercado, você vai precisar se associar, estar junto e todo mundo unido com a missão. E vamos salvar o varejo do Brasil, que é o que importa hoje. Eu quero, inclusive, parabenizar todos vocês aqui, tá? A vista aqui minha, de Luizinho e de Brito, é muito bonita. A gente vê lotado aqui. E a gente vê o quanto que muitas vezes isso é difícil, né? Em outros ambientes, empresário, tá todo mundo ali isolado, cada um no seu escritório, cada um olhando para o seu umbigo. E é bom a gente entender que o mundo está precisando da F5, né? Atualizar. E empresário aprende com empresário. Essa é a nossa bandeira do nosso ecossistema. E quando eu decidi me conectar com empresários em São Paulo, em Alphaville, que algumas pessoas acharam que eu iria morar lá, e talvez até para o meu movimento fosse até mais fácil, mas para mim, a minha missão começa por aqui. A minha missão é a gente entender que para a gente ter momentos como esse, a gente não precisa ir para São Paulo. Hoje aqui em Feira de Santana tem vários empresários aqui fazendo mentorias com empresários lá em São Paulo. E tá tudo bem. E tá tudo bem por uma opção e por uma escolha. Mas não por falta de opção. Entende? Não pode ser por falta de opção. Porque se você quiser educação empresarial, eu tenho que ir procurar Marcos Marques lá do Acelerador Empresarial. Eu tenho que procurar o pessoal do G4. Não. E eu falo isso porque eu tenho um orgulho, uma alegria muito grande, porque isso não é só eu, mas foram todos esses mentorados que subiram aqui, que fizeram parte disso. E principalmente, né, que para mim é a presidente do clube, que é a minha esposa, Vânia ali. A gente hoje tem o Potência Club, que é o único clube aqui da Bahia que faz parte desse ecossistema de educação empresarial. Hoje eu posso dizer a nível de contrato, de documento, que eu sou sócio de Flávio Augusto, que é um bilionário, Joel J e Caio Carneiro. Então hoje a gente tem esse ecossistema. E por que Cleison está falando isso? Porque eu quero fazer um convite para vocês. De hoje a 30 dias, dia 16 de agosto. 16 de agosto. Por isso que esse podcast aqui hoje, dia 16, não é à toa. Sabe quando é a data do Bahia Potência Empresarial? Dia 16 também. Então isso é só para ir vocês ir fixando. É 16 de agosto, 16 de julho, Potência Cast aqui, esse momento. 16 de agosto, nós vamos colocar 40 mil empresários no estádio do Palmeiras, que era o Allianz lá, Parque, e agora vai ser o Nubank, porque o Nubank comprou o estádio. E a gente está fazendo esse movimento, a gente vai reunir 40 mil empresários no estádio, lá no Nubank Park.
E aí eu quero deixar esse convite para vocês, depois vai botar um QR Code ali, onde tem o WhatsApp do grupo aí, do time. Quem tiver interesse em ir, sinaliza, Cleison, eu quero fazer parte. Quem aqui estava comigo em Alphaville agora, que a gente participou do podcast ao vivo? Levanta a mão. Essa galera aí, foram para lá, foi legal a experiência? Valeu a pena? A gente participou ao vivo lá de um podcast com o Flávio Augusto, com o Joel J. Essa conexão, gente, isso tem valor. Tem valor eu estar conectado com o Brito? Tem valor eu estar conectado com o Luizinho? E nós com você, viu? Obrigado. Eles têm conexões importantes? Vocês percebem que a gente vai podendo fazer conexões? E a gente vai se conectando a outras pessoas. Agora, a gente dentro do escritório, a gente não vai se conectar com ninguém, pô. Por isso que quando o Brito, o Luizinho fala aqui da CDL, fala desse movimento, e eu levanto essa bandeira aqui, porque o nosso ecossistema, quem está dentro do nosso ecossistema sabe, a gente fala, cara, tem que estar associado na associação comercial, tem que estar... Eu vou até falar um negócio aqui para vocês. Para fazer parte de uma mentoria como a minha, ou de qualquer um outro aí, o acelerador empresarial, teve aqui agora em Salvador, eu encontrei pelo menos umas 30 pessoas de Feira de Santana que foram para Salvador participar lá. 35 mil reais, 3 dias de evento. A mensalidade da associação comercial e da CDL é quanto? R$80. Não estou dizendo que não é para... R$ 79,90, Brito. Gente, percebam. A gente não dá o troco. Aí não dá o troco, não. Perceba, eu não estou dizendo que não é para pagar a mentoria, não. É para pagar, porque eu paguei. Quando eu paguei o que eu paguei para Joel J, teve gente que dizia que era uma loucura. Mas se você não... É muito melhor você encurtar o caminho do que você pagar para, na prática, que talvez você fique pelo caminho. Você nem alcance. É muito melhor você aprender com quem fez. Mas o que eu quero dizer é, paga mentoria, paga curso, paga isso, paga aquilo. Cara, mas você tem que estar associado à CDL, você tem que estar associado à associação comercial. Você tem que estar nesse ecossistema. Não tem como ter um jantar como esse. Imagina, você vem para a melhor churrascaria da cidade, comer e ter 2 funcionários aqui, eu vou me botar no meio agora, 3 funcionários trabalhando para vocês, falando, trazendo ideias, trazendo insights, contando a história, contando a narrativa. Gente, esse movimento, isso é extraordinário, pô. E isso precisa crescer. Porque eu tenho certeza que, ouvindo o Brito, ouvindo o Luizinho, ouvindo a gente aqui, a gente não sai com mais vontade, não? A gente não sai iludido, achando que o cenário tá um mar de rosas. Mas a gente fala, pô, se deu pra esses caras, dá pra mim, pô. Como é que esse cara tem 23 e eu não posso ter 3? Eu não posso ter 10 e eu não posso ousar mais? Será que a gente aqui, o nosso sonho não tá pequeno demais? Será que a gente aqui não tá precisando ouvir uma conversa de empresário e falar, ei, irmão, acorda! Tá novo ainda, pô, já tá pensando em aposentadoria? Porque eu ouço eu não sei aqui se vocês conversam às vezes com funcionário, mas eu converso com funcionário, o sonho dele é se aposentar, pô. Ele calcula quanto tempo falta para se aposentar. Aí a gente conversa com empreendedores que ele sabe lá, eu quero me aposentar, eu quero produzir, pô. Então, gente, a gente acaba se tornando a média dessas pessoas, a gente acaba se inspirando e, para encerrar essa minha fala aqui, subindo o sarrafo. Eu gostaria muito de provocar vocês isso. Revejam as metas de vocês, pô, aumenta essa banana dessa meta, rapaz. Talvez você está trabalhando menos, você está trabalhando pouco porque está com uma meta tímida. Está com uma meta modesta. Não sabia que era impossível, foi lá e fez, pô. Tem que ter uma visão. A tua equipe, ela só vai caminhar longe, ela só vai enxergar longe se você enxergar, pô. Tem um monte de empresário míope e querendo que tenha na empresa gente grande, não vai ter, pô. Ninguém vai ser maior, ninguém vai ter a visão maior do que a sua, pô. Eu falo isso direto. Se tu quer que a tua equipe corra, você tem que voar. Querer correr e querer que a equipe corra, não corre. A equipe vai sempre andar um passo atrás de você. Se você corre, ela anda. Se você anda, ela para. Se você para, ela senta. Se você senta, ela deita. E se você deita, ela dorme. E se você dorme, ela morre. E se você morrer, ela vai pro inferno, pô. É sempre assim.
ela vai estar sempre um passo atrás de você. Sempre. Já que eu sei que a equipe está um passo atrás, se eu quero que elas corram, eu tenho que voar, pô. Então eu quero sair daqui todo mundo hoje voando, viu? Pede Red Bull pra galera aí. Red Bull e da Asas fazendo marketing. Red Bull tinha que patrocinar a gente, né? Como? Ah, do festival? Ah, então coloca aí rapidinho. O 40... Ah, Bivolt aqui. É, ok, Red Bull. Quem é Red Bull? Mas é porque tinha que ter um coquetel aqui pra gente, né? Mas na próxima vai ter, Bivolt. Se liga nesse vídeo aí, rapidinho. E após o vídeo, quem tiver pergunta, eu já vou chamar, tá? Show! Vamos aplaudir aí. Quem quiser, depois fala comigo. Vamos estar junto. Quem quer fazer pergunta, Cadu? Ah, vou respeitar a patente aqui, o presidente, tá? Bora, cadê Robson? Pode vir aqui. Bora lá, Rapidex. Chega pra cá, meu presidente, fazer a pergunta. Esse Genil tá todo elegante, né? Tá, ele tá bonito, é meu presidente. Boa noite ao convidado. Quero parabenizar, né? Excelente evento. Feliz o dia de hoje, né? 16 de julho, dia do comerciante, gente. Vamos aplaudir isso. Vamos aplaudir. Dia do comerciante, Feira de Santana tem essa grandeza, né? De ter grandes comerciantes. Nós estamos vendo só 2 aqui deles, né? Mas são muitos, são milhares, né? Dando emprego, fazendo com que a cidade cresça, a região cresça. Mas, na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero falar para vocês de uma experiência que eu tive com a Farmácia Brito. Já falei isso em off para alguns amigos algumas vezes, mas eu nunca vou esquecer desse episódio. Eu tenho um filho que tem 32 anos, mesma idade que tem a Farmácia Brito. Eu tenho 33 anos em feira. Quando eu vim para cá, meu filho tinha acabado de nascer e teve um momento lá que ele ficou doente, o médico falou, não, tem que tomar esse leite aqui. É um leite lá específico, diferente. E eu saí feito um louco procurando nas farmácias, vários lugares, supermercado, não achava. Alguém falou, rapaz, tem uma farmácia lá no Feira 5. Se não tiver, ele arruma. Que eu acho que tem lá. É uma farmácia nova e tal, acho que tem. Eu me piquei e fui pra lá, né? Cheguei lá, tava esse moço aqui. E aí, pequenininho. Não tinha nenhum cabelo menino, né? E aí, eu falei, eu queria esse leite aqui. Ele falou assim, eu não tenho aqui agora, mas daqui tá hora você pode vir buscar que tem. Né? Eu falei, deve estar no depósito. Eu acreditei que estava no depósito. Falei, tá bom, eu volto. 2, 3 horas depois eu voltei e estava lá. Ele pegou a bicicletinha dele, se picou, foi comprar o leite e me atendeu. Vocês acreditam que eu fui comprar alguma coisa depois em outra farmácia? Mas nunca. E sou cliente até hoje da Farmácia Brito, principalmente essa daqui da Getúlio Vargas, que tem um atendimento fantástico. Você chega lá, se sente acolhido, se sente valorizado, e isso é muito importante. Eu não tinha pergunta nenhuma para fazer, mas eu não podia deixar
de compartilhar essa experiência. Parabéns a vocês por estarem aqui hoje, como eu estou aprendendo com essa turma. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Ótima noite, potências. Eu sou Keiler Lobo, do Instituto Lobo do Sertão. Brito e Luizinho, é uma honra estar aqui assistindo vocês, tá? Vocês estão de parabéns. É comum a gente passar nas empresas e verificar o dono ou o líder falando, cara, não tô aguentando essa equipe, falta pessoas e tal. Então a minha pergunta para vocês dois é, um tem 400 colaboradores, outro tem 600. Qual é o processo, o ritual, o que é que vocês fazem para poder, como líder, para poder gerir 400 pessoas e 600 pessoas? Olha, primeiro, seu exemplo. Não adianta nada eu mandar fazer se eu não faço aquilo que eu mando fazer. Então, seu exemplo. Eu sempre falo isso. Luiz fala uma palavra muito forte. Ser humilde, entender e, principalmente, respeitar. Eu tenho esse cuidado muito grande. As pessoas falam que a Farmácia Brito tem um bom atendimento. A gente tem de fazer o mínimo possível, que é atender bem. Isso é o normal. E quando a gente faz um atendimento, ela se sobressai como se fosse algo anormal. Atender bem é de praxe, é uma coisa, né, primária. Então, a farmácia, ao longo dos anos, eu sempre entendi que a gente precisava capacitar pessoas. Isso está no meu DNA. Então, quando eu comecei a farmácia, a terceira loja era na João Duval, era uma residência. E aí eu fiz a reforma, era uma residência, e lá tinha um projeto que o arquiteto fez, em que o depósito iria para cima e ficava uma sala de, sei lá, uns 20 metros, e para treinar, porque naquela época eu acho que eu tinha 15 colaboradores, ou 20, não lembro, acho que era 15. E aí eu falei, não, eu quero todo o salão. Ele falou, rapaz, é um exagero, não precisa, não, eu quero porque eu vou crescer e eu preciso treinar e capacitar a equipe. Então hoje eu posso dizer que na Bahia, no segmento farma na Bahia, eu digo que nós somos o primeiro em treinar, capacitar. Nós temos isso o tempo todo. Isso faz parte do nosso DNA. Outra coisa interessante é que nós temos hoje, há muito tempo, já tem mais de 12 anos, nós temos uma psicóloga que participa, que está presente, que está ali para dar um auxílio. Porque eu não entendo, eu não compreendo as pessoas por um todo, mas a psicólogo está ali. Às vezes a pessoa está com um problema, então ela vai lá, né, e atende, ela vai lá e chama. Nós já tivemos várias situações na loja, às vezes a pessoa estava depressiva, chorosa, ela vai lá e acolhe. Então é muito importante, a equipe ela precisa ser cuidada. E nesses tempos em que os empresários falam muito sobre isso, mas está difícil, mas tá difícil, ou não tem condição de lidar com pessoas. Eu falo ao contrário, agora é que tá bom. Porque a gente tem de acreditar, capacitar e capacitar. Por quê? Nós precisamos entender eles. E não adianta eu falar para que esse jovem de 20, 25 anos entenda, né, a minha vida lá há 32 anos atrás. Não, eu tenho de entender eles. Então é compreender e fazer esse trabalho. Então é um trabalho muito forte. A gente tem capacitação o tempo todo. E aqui, inclusive aqui tem um dos grandes líderes em capacitar, que está fazendo um trabalho lá com os líderes, que está aqui presente, está aqui entre vocês. Uma pessoa que está fazendo um trabalho fantástico na farmácia. Então, eu tenho esse investimento. Quem é? Adriano. Olha o Adriano ali. Que ele está fazendo um trabalho agora, por último, que é recente. Parabéns, Adriano. O pessoal está falando muito bem do seu trabalho. Então é isso. É trabalhar isso que é muito importante. São as pérolas. Eles nos representam. Eu estou nesse momento aqui, mas eles estão lá, atendendo. E precisam fazer isso muito bem. Não é? Então eu acho que é fazer com carinho, fazer com amor, mas não adianta eu vir com chicote, atenda bem, senão... Então, assim, é seu exemplo. Eu falo muito sobre isso. Show. Seu exemplo. Só antes de Luizinho responder aqui, parabenizar aquele pela pergunta, já passar Sandro, só pra gente não deixar break, não deixar silêncio, não deixar vácuo. E gostaria de aplaudir aí a Adriana e Joval. Gostaria que vocês aplaudissem essas duas potências. Com emoção! Com emoção! Meu líder! Fala, Luizinho, o que é gerir pessoas, meu líder? Como é esse negócio? Primeiro você tem que gostar de gente. Se não gostar de gente... Eu costumo dizer, aí quando chega a gerente e tal, fazendo... A capacitação, ela é importante, necessária e é obrigatória, você tem que ter. E não cansar sempre.
gostar de gente. Eu costumo, quando chega um gerente que vai reclamar alguma coisa, eu digo, vem cá, você já ensinou uma vez? Já, e ele não compreendeu. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª. Porque se você não ensinou 10 vezes, você pergunta a ele. Se você não foi lá falar, você pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui que eu não ensinei? Que não fui lá para orientar, para educar. Agora, se você já foi as 10 vezes e ele não tem condição, você pergunta o que é que esse cara está fazendo aí. Então você tem que treinar, tem que ser incansável. E humildade é importante. Eu sempre costumo dizer, Clício, principalmente para os gerentes, e quem bota comida no prato de todos nós são as pessoas que estão dando suor. E elas que sustentam, na realidade, toda essa estrutura. Então, vamos respeitá-las. E isso tem que ser uma constante. E outra coisa, as pessoas têm que entender que pode contar com o líder. Eu costumo dizer, um dia desse aí, o cara me ligou 3 horas da manhã. Era um vendedor que estava precisando, teve um acidente, estava para ir para o Clériston. E 3 horas eu atendi e fui no Clériston. E ele sabe que ele pode contar comigo. Eu não vou deixá-lo na mão. Então, hoje, é até chato, porque de vez em quando toca. Agora, quando o cara vai ligar para mim 3 horas da manhã, esse cara já pensou 100 vezes Você foi a última antes. opção ali, né? É a última opção. Então, elas têm que entender que tem que contar com o líder. Isso é gerente, isso é toda pessoa que tem um comando na empresa tem que entender que as pessoas precisam contar com ela. Muito bom, Luizinho. Bora lá, Sandro. Boa noite, você falou aqui. Eu quero cumprimentar de maneira especial o Joval, porque eu estive aqui no Los Pampas alguns anos atrás com Cássio Magno, que comanda o atacado do São Roque. Eu vi que a família Santos está ali do São Roque. E muito do que eu sou hoje, do que eu empreendo na Nativa Distribuidora, que é a empresa que eu tenho de segurança eletrônica em paralelo ao Feiraguai, veio um pouco do conhecimento do que eu adquiri com o Joval. E aí que vocês dois têm... Eu convivo com vocês, sou diretor do CDL, e 2 coisas que me marcam muito. Brito sempre falou, gente, não deixe de ir para as feiras, para as capacitações. Eu acho que a excelência que você tem em atendimento, em negociação, em tudo, é muito do aprendizado que você teve em todos os eventos que os seus fornecedores lhe convidam, todas as feiras que tem em São Paulo, em Salvador, em Recife, você sempre vai. Então isso me marcou muito e na minha trajetória eu procuro aplicar isso. E Luiz, que também é esse cara muito acessível, certa vez abriu o seu BI no celular me mostrando. E ele sabe, olha, sabe qual é a loja que eu chamo o gerente para conversar? A loja que está em baixa. Mostrando como são esses processos. Então, isso também me marcou. Por menor que seja o seu negócio, o grande exemplo está aí, é que você tem que ter sistema, você tem que ter CRM, você tem que ter BI, porque ali vão ter indicadores que você vai errar o mínimo possível, ser o mais assertivo. E aí eu venho uma pergunta para vocês. Como está o comércio de vocês hoje no digital? Vocês falaram muita coisa aqui, a gente sabe que o digital hoje é algo que, ao mesmo tempo que desafia a gente, também todo mundo consome pelo digital. Como está a Brito no digital? O que é que a Brito oferta hoje para o consumidor? O que é que a Messan tem no digital hoje? E se vocês têm conselhos a dar para que a gente também digitalize as nossas empresas, pegando um pouco do exemplo de vocês. Obrigado. A farmácia hoje tem, sim, nós temos o e-commerce, ele já foi implantado há 10 anos. É interessante que hoje já vendemos para vários estados, Amazonas, São Paulo, vários locais, então é uma plataforma que é extremamente importante e nós temos também um sistema, falar depois com o Caio, né? Você falou sobre o IA, nós temos um aplicativo que chama Suri, que é um atendimento, né? Um robô que faz um atendimento, então ele atende o cliente, ou seja, ele não precisa ficar em uma fila, ele vai, entra no Suri, no WhatsApp, escolhe o produto, ele vai, busca lá no e-commerce, entrega o produto, ele pode mandar um áudio, quero o Buscopan, ele vai lá e apresenta o Buscopan, a forma de pagamento, libera e o pedido já vai lá para o pessoal separar e os motoboys levar. Então, assim, a gente está muito atualizado sobre isso, né? Muito importante se atualizar, mas eu preciso melhorar. Por exemplo, eu tenho alguns gargalos que eu preciso melhorar, e inclusive já quero pegar seu contato e vamos fazer parceria amanhã.
Hoje não, que já tá tarde, mas amanhã, com certeza. Excelente. Genildo, muito obrigado pela sua colocação, lhe agradeço muito, muito obrigado. E você é um parceiro, inclusive é nosso sócio, só paga a embalagem dos produtos. Luizinho, quer falar Vamos lá. sobre seu digital, como é que tá? O digital, nós começamos há uns 5 anos, na realidade, com e-commerce bacana aqui da TOTOS. Investimos uma grana nesse sistema. Descobrimos adiante que o e-commerce para loja de calçados é o e-commerce da indústria, não é do varejo, né? E não é das lojas físicas, ou seja, meu concorrente, na realidade, são as indústrias. E aí descontinuamos, compramos um novo sistema que estamos implantando agora, de uma nova soft house. Temos alguns aplicativos de vendas que é no Instagram, no Facebook, no TikTok agora, mas tudo em implantação. Porque tudo que nós fizemos, tivemos, como é que eu diria, muita dificuldade na implantação em função... você começa no e-commerce, você tem que, sei lá, ir para o Mercado Livre junto com concorrentes. Se você não tiver uma marca própria, você tem uma grande dificuldade. Mas o que nós temos hoje é no Instagram, WhatsApp, enfim, essa lista. Excelente, muito bom. Eu quero só, antes de fazer a pergunta aqui, mandar um abraço para meu irmão, Cleiton, que tá ali. E prazer, lindo, que bom que você tá aí. E eu tava lembrei de Cleiton aqui agora porque a gente vem de uma família de comerciante, né? Então a gente gosta de conversar de comércio. Às vezes a gente tá na praia, tá na chácara, tá nisso, tá naquilo. A gente vai à madrugada falando de negócio. E por que eu tô falando isso? Porque quando veio a minha preocupação com o horário aqui, é só porque amanhã, senão amanhã eu vou receber no minha mensagem no WhatsApp. Pô, o evento foi maravilhoso, mas ficou tarde, terminou tarde. Porque se fosse por minha vontade, ouvindo esses dois caras, a gente já ia mandar preparar o café da manhã, velho. A galera não vai pra festa e sai de manhã cedo, a gente ia ficar aqui até de madrugada. Então, a minha preocupação e o meu cuidado não é com o meu horário não, porque eu paro pra ouvir esses caras aqui a madrugada inteira, tá? Mas é só preocupação, cuidado com vocês, para que vocês tenham uma boa experiência, para quando vocês verem o anúncio do próximo podcast com plateia, vocês falam, pô, esse podcast é maravilhoso, eu quero estar de novo, porque a experiência é bacana. Obrigado pelo espaço e jogue duro agora na sua pergunta, minha potência. Cleison, concordo com você plenamente. Inclusive, era uma ressalva que eu ia falar. Eu ia dizer, Cleison, esse evento foi muito curto. Ai, pior, não vou você falar isso. Que delícia escutar vocês dois. Eu sou Lívia Matos, sou empresária na área de consultoria organizacional e saúde mental corporativa. Excelente. Parceira da Transcoelho. Quando Vinícius Coelho e Débora me convidaram para vir para o seu evento, Cleison, eu falei, com certeza deve ser algo maravilhoso. É incrível, né? Quando as pessoas elas têm uma história que nós admiramos, uma postura, e por isso eu vim. Parabéns, de verdade. Obrigado. Você falou algo no início, e foi bem na hora que eu recebi uma mensagenzinha que a minha filha pequena aqui ganhou uma motinha hoje, tinha caído, e eu peguei só um trecho. Mas a questão de nós, baianos, nordestinos, sairmos daqui e participarmos de eventos fora. Eu já passei também por situações como você, onde fizeram um comentário, uma mulher do interior da Bahia com esse preparo. Eu não me envaideci, gente. Graças a Deus, algo que eu trabalho no meu coração é não ter estrelismo. Estive na empresa com Caio Carneiro, Joel J, com Flávio Augusto, estivemos lá. Então, esse comentário veio naquele ambiente, não deles, mas de outras pessoas, e eu não me envaideci. Porque eu tenho muito orgulho de dizer nordestina, baiana, sabe? E nós enfrentamos isso. Vocês sabem, quem vai lá para fora sabe os preconceitos que nós enfrentamos. A pergunta que eu quero fazer é voltada à questão da saúde mental. Mas antes, deixa eu só cumprimentar aqui essa pessoa querida que toda vez que vocês falam, Joval Lacerda, Irani. Não! Eu tô achando que vai ser, viu? Deputado, viu? Meus amigos queridos que me apresentaram, inclusive, aos empresários, né, os donos da Transcoelho, que hoje são pessoas, assim, parceiros fortes. Parabéns, Brito, por trazer o assunto da saúde mental para esse âmbito que é fundamental. Porque as pessoas hoje elas não precisam, na verdade, apenas de um economista. Elas precisam realmente de tratar a questão mental. O dinheiro nunca é o problema, é dinheiro emocional. Como é que vocês, como empresários, e eu falo que nós precisamos quebrar uma mentalidade que está fechada, como é que vocês veem a questão da NR1 com a atualização dos fatores de riscos psicossociais, porque mais de 500 mil pessoas, todos os anos, têm sido afastadas por questões de saúde mental e do INSS.
Vocês estão enxergando essa questão da atualização da NR1 como mais um cumprimento de uma questão legal ou como uma grande oportunidade de que as empresas continuem crescendo de uma forma sustentável? Como vocês estão vendo essa questão da NR1 com a atualização dos riscos psicossociais que agora, obrigatoriamente, precisam ser geridos pelas empresas? Lívia, parabéns pela pergunta brilhante. Cadu já vem para a posição, enquanto a gente... Parabéns, Lívia. É brilhante pergunta, enquanto o Brito e Luizinho aqui respondem, por gentileza. Olha, é muito importante, nós entendemos que se faz necessário. Agora, eu faço uma ressalva. Nós precisamos ter uma educação para que as pessoas entendam qual é o propósito. Igual às bets, isso pode ter um efeito contrário. Então, ter um cuidado. E a gente está tendo um trabalho, nós já temos um pessoal fazendo um trabalho, justamente, né, acompanhando, já estamos lá com o relatório, mas assim, conscientizar e não se vitimizar, né? A gente tem muito cuidado, a farmácia sempre teve esse cuidado com a equipe, tanto que eu te falei a questão do psicólogo que sempre participou, então é muito importante. Agora a gente precisa ter o cuidado, né? Mas é extremamente importante, eu recebo isso com de muito bom grado, porque vamos seguir isso, porque a gente já tem esse princípio, isso é muito interessante e importante. Excelente. Bom, inicialmente é lei, você tem que cumprir, agora você tem que se aproveitar disso para criar uma situação confortável, situação onde você realmente consiga se aproveitar das benesses da lei e fazer com que as pessoas, o que Brito acabou de dizer, hoje existe muito golpe, muita gente que está utilizando de todos os subterfúgios para se aproveitar de tudo. Mas a gente precisa montar uma estrutura, primeiro porque é lei e segundo porque a gente precisa se aproveitar dela. Tocar a vida. Excelente. Tocar e fazer e vida que segue. Deixa eu trazer um ponto para vocês. Parabéns, Brito. Parabéns, Luizinho, pela resposta. Podia estar na Globo, viu? Com essa voz. Lívia, Podia estar apresentadora da Globo, né? Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Se vocês estão gostando disso aqui, quem é a próxima pessoa, quem é o próximo empresário que você gostaria de ver sentado aqui do meu lado no próximo episódio, tá? Quem é? Esse podcast ele é feito com a participação de vocês. Então leiam aquele QR Code e manda a sugestão. Por que Cleison não traz fulano? Tem duas coisas. Primeiro, porque você não sugeriu. E segundo, talvez esse fulano não aceite o convite também, tá? É lógico que a gente quer trazer pessoas aqui que sejam relevantes, que valham a pena a gente poder sair de casa para poder sugar um pouco, aprender um pouco. Eu tenho certeza que todos nós voltamos para casa hoje muito mais enriquecido em aprender aqui com o Brito e com o Luizinho. E só mais um detalhe antes da pergunta, enquanto vocês vão fazendo a leitura do QR Code aí. Quando terminar aqui o podcast, a gente vai encerrar, mas eu gostaria muito de permitir a vocês o momento de vocês falarem o nome das empresas de vocês, até porque Brito e Luizinho também, a gente aqui quer entender quem são essas pessoas que estão aqui, quem são esses empresários, para a gente fortalecer ainda mais esse movimento. Fala, Cadu. Boa noite, Luiz. Boa noite, Brito. Eu também sou sócio de uma clínica de tricologia aqui em Feira de Santana. Há cerca de 45 dias, nossa demanda em Salvador está crescendo muito, no orgânico, indicações, e passamos a atender em Salvador por alugar espaço dentro de espaço, sublocar espaço em Salvador. Só que na maioria das vezes, a gente, como tem negócio, a gente tem que calcular o que é investimento, o que é desperdício, o que é apenas empolgação. Daí eu tenho 2 semanas procurando ponto comercial em Salvador. Com tudo isso, ontem a gente encontrou um ponto que se encaixa com a nossa proposta. E minha noiva falou o seguinte, com a corretora. Nós temos uma clínica já em Feira de Santana, queremos expandir a marca para Salvador. Dentro da circunstância de expansão de marca, o que você me sugeria, vocês três, na verdade, nesse exato momento, analisar como métricas, analisar como oportunidade, analisar toda e qualquer situação antes de tomar a decisão do aluguel? Porque assim que eu saí da reunião, o Cleison me ligou. Eu falei, adeus.
Porque Cleison Fala, me diz Deus. muito. É sério. A dona fez questão de me Verdade. receber hoje e falou, quero conhecer o dono. Eu saí de feira, fui E lá foi só lá pra... fazer essa reunião. E eu fiquei muito encantado. E ela falou muitas coisas bonitas que a gente, empresário, gosta de ouvir. E Cleison me ligou na hora. Ele me deu aquele sarrafo. Porque ele cuida de mim, não só como mentor. Mas ele fala, Cadu, peraí. Emoção agora não. Eu quero conversar contigo antes, não fecha nada. Eu acho muito importante ouvir de vocês, como vocês têm várias lojas, o que é decisivo para vocês tomar uma decisão de um novo ponto comercial e expansão de marca, nesse momento. Isso. Primeiro, Excelente pergunta. E principalmente falando de feira para Salvador. E aí, emendando isso aí, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que a Farmácia Brito, que aí, já que é para fazer polêmica, é final de confusão, bora fazer confusão valendo. A galera sorri quando vê confusão, a galera gosta da confusão. Por que é que a Farmácia Brito não foi para Salvador e a Mersan também, pelo menos com a força que tem em Feira de Santana? Qual é a estratégia e pegando esse gancho aí? primeiro eu poderia dizer a você o seguinte: olhar seu lastro financeiro, olhar qual é a sua situação, né? Qual é o seu tamanho, né? Qual é o seu fluxo de caixa, qual é a sua saúde financeira, porque a empolgação é muito perigoso, né? Poxa, eu preciso ir, né? Adrenalina, mas claro, é ter pé no chão. Eu tenho 3 irmãos que têm justamente características diferentes. Eu sou muito pé no chão. Peraí, eu posso dar esse passo. E claro, você precisa expandir. Então é fazer um estudo, ver qual é a sua situação, estudar o mercado, se ele tem potencial para isso, quando é que ele vai te entregar esse resultado, porque é muito importante. Os vizinhos são quantos, qual a possibilidade, eu consigo chegar até quando. Então, é estudar isso, mapear com cuidado para que você consiga entregar. Em relação à farmácia, por que a Farmácia Brito não está em Salvador? Eu tenho um irmão que já tem 20 e poucas lojas lá, então a gente tem esse cuidado. Brito não vai para lá porque ele cuida de Salvador e ele não vem para aqui porque eu cuido de Feira de Santana e cada um vai potencializando. Respeito, a gente se respeita muito, são 3 irmãos que se respeitam, se amam e tem esse cuidado. Cuide de Feira de Santana muito bem, que eu vou Toma cuidar essa aqui de região Salvador. aí, que essa daqui é minha, bora. Justamente, aí eu Boa, Brito, excelente. E pega isso aí, viu? Aí fala Deus. Bora lá, Luizinho. Você tem que ter o planejamento financeiro, planejamento de negócio. Não adianta você fazer nada sem um planejamento. Esse planejamento, você tem que ponderar o pessimista e o otimista. Eu na empresa, eu tenho 2 consultores. 2 gerentes. Eu já li aí ele perguntar se você é pessimista ou otimista. Como é Eu que sou você se considera eu sou otimista? otimista, 101%. Aí, 101, o né, que é que Vitor? ocorre? O que é que ocorre? Eu acredito muito também no feeling, certo? No feeling. E dá vontade de fazer. Aí eu tenho 2 gerentes. Aí, que eu não vou dizer o nome para não... Aí eu ligo pro cara, vem cá, rapaz, faça uma pesquisa disso aqui, vai tal cidade, veja aí, me traga todas as informações. Ele só traz tudo que vai dar certo, que é positivo, que não sei o que. Rapaz, o cara é só emoção. E eu tenho outro, que eu mando também, gelado. Só me traz tudo que vai dar errado. Aí ele me dá exatamente o diagnóstico da situação. Que eu penso só do lado otimista, eu não vou dizer o nome, o Giovão sabe quem é, e do lado pessimista. Você tem que ter essas 2 consultorias, tá? E você tem que ter sensibilidade de entender. Se você esperar que todos os números, se você está começando, todos os números dê certo, não vai dar. Você tem que ter uma dose de otimismo assim, vai no tombo. E depois você tem que fazer dar certo, como o Brito fez, a farmácia dele com 1.000 pessoas, né, Brito? Tinha que ter 10 mil e ela funcionar. É muito trabalho para você compensar o erro. Eu já abri muitas lojas, até sabendo que não ia dar certo, e que as pessoas bora, e não era o ponto certo. Então você precisa também ter feeling, entender. Agora, eu costumo ter um comitê para escutar todo mundo. Excelente. E as lojas que eu já abri e as lojas que eu já fechei, e fechei quando escolhi errado, me ensinaram a ter um pouco mais de cautela. Agora, se você tiver muita cautela, você não vai para lugar nenhum. Porque hoje tudo é muito pessimista, Brito.
situação, assim, o Cara, essa é a empresário frase. empreender, Se tiver muita cautela, muita não vai pra cautela, lugar você nenhum. não vai para lugar nenhum. Agora você tem que ter o mínimo. É olhar seu caixa, ver se suporta 6 meses, olhar as coisas, mas você precisa acreditar, senão você não vai crescer, não vai sair de 1 para 10 nunca. excelente. Valeu, Cadu. Obrigado. Valeu, Brito. Valeu, Luizinho. Bora lá, Rodrigo. Então, esse aí, estamos chegando ao final. Eu gostaria que vocês trouxessem agora pra gente fechar aqui o podcast. A gente vai continuar com a galera aqui pra gente poder fazer a apresentação, mas eu gostaria agora de uma mensagem que vocês pudessem deixar pra gente poder coroar, fechar esse momento. Uma mensagem de Brito e uma mensagem de Luizinho pra esses empresários que estão aqui, que saíram de suas casas, vieram pra cá, e para aqueles que estão agora nos acompanhando, porque isso aqui fica no YouTube, fica nas redes sociais aí. Qual é essa mensagem que de empresário para empresário? O que é que vocês têm para dizer? Vamos lá. Quem está assistindo e quem está aqui presente não veio aqui passear ou almoçar ou jantar. Ela veio aprender, ela veio fazer network, buscar conhecimento para si. Eu sempre digo, o empresário ele precisa ser o tempo todo curioso em buscar o máximo possível, explorar o máximo do que tem no mercado e que ele possa trazer para ele. Eu sou uma pessoa extremamente otimista em relação a participar de tudo. Eu participo até de aniversário de boneca. E eu acho que é isso que me faz crescer. Minha esposa briga comigo direto, mas não é possível. Você vai para tudo que é reunião e evento, mas é porque eu aprendo, eu preciso aprender. Então, seja curioso, busque conhecimento, busque aprender, porque é importante para você. Então, seja uma pessoa que o tempo todo vai buscar conhecimento, buscar algo para o seu dia, para a sua vida. E isso é muito importante para o empresário crescer e ser saudável. Excelente. É isso aí, gente. Ó, aprender e sonhar é alguma coisa que tem que ter o dom do empresário. Ele precisa aprender. E para aprender, ele precisa compartilhar, ele precisa estar junto, ele precisa estar aberto em todos os lugares. Realmente você não pode deixar de estar em uma feira, deixar de estar em uma reunião, deixar de estar aprendendo e trocando conhecimentos. E sempre, o que eu disse, se associando. Não existe, eu costumo dizer, tem muita gente que tem medo de ter sócio. Mas o banco tem milhões de sócios. Ninguém faz nada sozinho. Então, vamos compartilhar. Se você... Hoje, eu quero, quando eu vou comprar alguma coisa, que eu posso comprar, eu junto 5. Porque diminui o risco. Então, vamos apostar, vamos ter vontade. E isso aí, gente. Vamos nos unir, porque todo mundo unido fica forte. Hoje, as pessoas... Não adianta estar achando que vai descobrir a pólvora sozinha. Isso não existe. Vamos compartilhar, vamos nos unir, vamos tocar esse Brasil para frente, que é o que toca. E feira Excelente. é protagonista em tudo. Ó, Missão Brasília, 22 de setembro do ano que vem. Já tá aí o Nós convite. precisamos ter pelo menos 1.000 pessoas lá, 1.000 empresários para a gente trazer hospital, mudar as leis que a gente precisa, fazer o simples ser revolucionário, criar ideias, sugerir e criar uma pauta de governo. Porque Excelente. depende da gente, tá? Obrigado, gente. Show de bola! Uma ressalva bem especial tenha sócios, mas escolha bem, tá? Tenha sócios, mas escolha bem. E quando vocês falaram isso, que falaram de sócio, falaram de tantas coisas aqui, sabe o que foi que eu fiquei com vontade? De vocês de novo, velho. Depois a gente vai marcar um outro podcast com vocês novamente, cara. Não seria legal, gente? Seria, não seria? Pô, porque a gente podia falar de sucessão. Os caras estão com os filhos aí dentro da operação, sucessão, empresa familiar. Cara, Trazer os filhos, né? tem muita Verdade. coisa aqui pra gente poder trazer. Então, é bom, mas eu gosto assim. É bom quando a gente termina com um gostinho de quero mais. E aqui eu quero parabenizar você que chegou até o final desse episódio do podcast do PotenciaCast, né, que é o podcast Visão Empreendedora. Nós temos aqui que agradecer muito a Ricardo Autopeças, Eucana Mais, provedor de internet, Gomes e Souza Imobiliária, Léo Rações, a Maestre
e a Squad Business Solution, que são os patrocinadores do Potência Cast. E para fechar, eu gostaria de deixar uma mensagem para você, empresário que nos acompanha. Guarda e leva esses pilares que eu coloquei na minha vida para a tua vida. Deus, saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Não adianta nada você ganhar, conquistar e chegar no topo da montanha sozinho. Nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. E você que nos segue aqui, você sabe, aqui não é só crescer, aqui é crescer com propósito. Esse foi o Potência Cast e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, minha potência!